Mais uma mala com partes de corpo humano é encontrada na capital. Greve dos bancários aumenta movimento nas casas lotéricas em Manaus. Chuva provoca alagamentos e ameaças de desabamentos na capital. Eleições 2016, Band Cidade exibe a partir do dia 19 de setembro série de reportagens com os candidatos que disputam a Prefeitura de Manaus. Após bom desempenho no IDEB, secretarias de educação avaliam os desafios que o Amazonas ainda precisa superar no ensino na capital e no interior. E ainda nesta edição, única unidade de conservação do Amazonas, localizada em área urbana, Parque Sumaúma, completa 13 anos de fundação na capital. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta sexta-feira, dia 9 de setembro, que já está começando. Boa noite. Mais uma mala foi encontrada na manhã de hoje nas proximidades do cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. Dentro dela, parte de um corpo humano. A polícia investiga o caso e acredita que ele possa ter relação com outra mala encontrada ontem, próxima ao local. Uma mala verde abandonada próximo ao monte de lixo. Nada a suspeitar se no dia anterior outra mala não tivesse sido abandonada perto dali com partes de um corpo humano. Na manhã de hoje, um morador estranhou o fato e resolveu chamar a polícia. Quando os peritos abriram, houve a confirmação de um crime. Uma mala com um saco preto, nós encontramos algumas partes de corpo humano ali, tem que ver o que tem efetivamente, a gente vai ver isso no IML, mas é muito provável que tenha ligação com o fato de ontem. Na manhã desta quinta-feira, uma mala vermelha também foi abandonada ao lado do muro do cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. Dentro, parte de um corpo esquartejado. A polícia acredita que o corpo foi dividido em duas malas e abandonado em locais diferentes. O cidadão que ligou hoje para o CIOPS, ele viu essa mala desde ontem aqui, né? Só que ele resolveu ligar hoje cedo e nós juntamente com os colegas da Polícia Militar, encontramos a mala hoje por volta de 9h30 da manhã. A polícia ainda não tem a identificação da vítima e nem dos suspeitos, mas já trabalha para entender como ocorreu o crime. A gente não tem dados objetivos a respeito da ocorrência, então com a identificação pode ser que facilite um pouco mais o nosso trabalho. Agora tem que chegar, tem que verificar, tem que ver se realmente é compatível com as partes encontradas ontem. Enfim, nós estamos dando prosseguimento às investigações. 7 pessoas foram presas em flagrante suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã de hoje no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. De acordo com as informações da polícia, os suspeitos fazem parte de uma mesma família e vinham sendo investigados há pelo menos 4 meses. Durante a ação conjunta das polícias civil e militar, foram encontrados vários tipos de drogas, como cocaína e skunk, além de 2 carregadores de pistola .40 com munição, balanças de precisão e aparelhos eletrônicos. Todos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o crime e porte ilegal de munição de uso restrito. Os homens foram encaminhados à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa e as mulheres conduzidas ao Centro de Detenção Provisória Feminino. No terceiro dia de greve dos bancos, as casas lotéricas na capital amanheceram movimentadas. Sem uma previsão para o fim da paralisação, a população tem buscado alternativas para continuar realizando as transações financeiras e pagar as contas em dia. Em Manaus, a greve dos bancários já tem a adesão de 70% das agências. Em todas as zonas da cidade, muitas estão com o atendimento suspenso. E é preciso buscar alternativas para pagar as contas. Nesta sexta-feira, as casas lotéricas na capital estiveram movimentadas. O 5º dia útil do mês foi ontem, dia 8 de setembro. Mas ainda hoje, as filas estavam maiores. Só uma conta, que pode pagar aqui, o resto quer ir em banco, não. Muitos problemas para resolver. Atrapalha tudo. Você tem contas para pagar. Está cruel para poder pagar a dívida ou receber. Aí tive que vir para cá. Agora vai despreocupado? É. Tá tirando um tempo hoje pela manhã para pagar as contas. É, isso mesmo. Porque, sabe, a gente que trabalha quase não tem tempo disponível para resolver, então a gente aproveita. Enfrentar a fila aqui de qualquer jeito, que a gente tem que pagar.
Nas casas lotéricas e nos correios também é possível sacar benefícios e fazer depósitos, entre outros serviços. Com a greve dos bancários, 27 agências no centro da capital estão fechadas. Aqui nesta, a movimentação é grande de clientes para usar os caixas eletrônicos. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, os clientes podem usar os caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas, desde que não vencidas, para fazer saques, depósitos, emissão de folhas de cheques, transferências e saques de benefícios sociais. As reivindicações dos bancários incluem reajuste salarial, sendo de 5% de aumento real, além da reposição da inflação, antecipação e reajuste na participação dos lucros e plano de carreira. Uma proposta dos bancos de 6,5% de reajuste com R$ 3.000 de abono para os trabalhadores foi rejeitada pela categoria. Que a FENABAN venha com uma contraproposta que contemple a categoria, porque o que eles nos ofereceram, 6,5%, muito abaixo da inflação, realmente descontestou toda a categoria e por isso não teve outra alternativa a não ser o movimento de greve. O julgamento da ação que pede a segunda cassação do governador do Amazonas, José Melo, e de seu vice, Henrique Oliveira, previsto para voltar à pauta de votação do Tribunal Regional Eleitoral nesta sexta-feira, foi adiado novamente. O presidente Iado Simões alegou ainda não ter concluído o voto devido ao feriado prolongado e também a uma viagem a Brasília. Cabe ao desembargador o voto de Minerva, já que a votação foi suspensa no mês passado após empate. Nesse processo, José Melo e Henrique Oliveira são acusados pela coligação Renovação e Experiência de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. E eleições 2016, a partir do dia 19 de setembro, o Band Cidade vai exibir uma série de reportagens com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Esta manhã, representantes das coligações compareceram à sede da emissora para participar do sorteio que definiu a ordem de exibição das entrevistas. Todos os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus foram convidados para participar do sorteio. A ordem de apresentação das entrevistas foi sorteada pela chefe de jornalismo da Band Amazonas diante dos representantes de cada coligação. As reportagens com as entrevistas dos candidatos vão ser exibidas a partir do dia 19 de setembro, no segundo bloco do jornal Band Cidade, até o dia 29 de setembro, data limite para a propaganda eleitoral na televisão. Após o sorteio, a ordem de exibição ficou assim: dia 19 de setembro, o candidato Henrique Oliveira, do Solidariedade. Dia 20 de setembro, o candidato José Ricardo, do PT. Dia 21 de setembro, o candidato Arthur Neto, do PSDB. Dia 22 de setembro, o candidato Silas Câmara, do PRB. Dia 23 de setembro, o candidato Luiz Castro, da Rede. Dia 26 de setembro, o candidato Serafim Corrêa, do PSB. Dia 27 de setembro, o candidato Professor Queiroz, do PSOL. Dia 28 de setembro, Marcelo Ramos, do PR. E dia 29 de setembro, Issa Abraão, do PDT. Nessas entrevistas, o eleitor vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a carreira política de cada um dos candidatos e o quanto eles estão preparados para governar uma cidade como Manaus. A próxima reunião com os prefeituráveis vai ser realizada no dia 4 de outubro, com os 2 candidatos mais bem votados do pleito, caso tenha a necessidade de um segundo turno. Seja numa cobrança indevida ou no atendimento que extrapola o prazo estipulado no banco. Situações muito comuns que muitas vezes estressam e são consideradas um dano ao consumidor. Neste domingo, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas vai realizar uma campanha de orientação sobre esses pequenos transtornos que o consumidor passa quando tem os seus direitos violados. E aquela mensagem que fica chegando no seu celular, cobrando uma fatura que você já pagou há um bom tempo. E a espera na fila por atendimento em um banco que dura uma hora e meia, são transtornos que muita gente passa todos os dias. Um mero aborrecimento que tem valor. Você que passou 1h30 na fila do banco, você que passou 2 horas para conseguir uma ligação com alguma prestadora de serviço, isso não é um mero aborrecimento, isso tem valor. Então procure um advogado, vá atrás, e que o nosso papel como advogados é fazer o seu direito valer a pena.
Foram por estes aborrecimentos que a OAB lançou hoje uma campanha para orientar a sociedade sobre estes probleminhas causados, na sua grande maioria, pelas operadoras de telefonia móvel e de internet. A ação vai ser realizada no domingo aqui na capital. A campanha no domingo, de 8 ao meio-dia, acontecerá na Feira da Eduardo Ribeiro, né? Lá nós estaremos também lançando a segunda edição da Cartilha do Consumidor. A Ordem dos Advogados também espera que, com esse tipo de ação, o Judiciário olhe com mais atenção para casos de desrespeito ao consumidor que parecem ser insignificantes. O Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro, né? As empresas elas acabam diariamente desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor e a nossa campanha, além do levantamento das sentenças, tem o objetivo de fazer ser cumprido o Código de Defesa do Consumidor. No domingo, dia 11 de setembro, quando o Código de Defesa do Consumidor completa 26 anos de existência e a campanha inicia nas ruas, vai ser o momento também da sociedade denunciar estes pequenos casos que parecem insignificantes. As denúncias podem ser enviadas para o e-mail consumidor@oabam.org.br. Depois de sucessivos aumentos, o preço da cesta básica voltou a registrar queda em Manaus no mês de agosto, conforme pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. O preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, teve queda de 0,67% em relação ao mês de julho, passando a custar R$ 401,50 em agosto. Em julho, o conjunto de itens alimentícios essenciais do Manauara chegou a R$ 404,22. Em agosto, 6 produtos da cesta tiveram queda nos preços. A banana e o óleo tiveram forte redução do valor, fato que contribuiu para uma ligeira queda da cesta básica na capital. Mas também houve predominância de alta no preço de 6 produtos. O feijão foi o item que apresentou a maior alta no mês passado. Ainda de acordo com a pesquisa divulgada hoje, na capital amazonense, o custo da alimentação básica de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, foi de R$ 1.204,50 durante o mês de agosto. Pelo menos 13 ocorrências, a maioria na Zona Oeste, foram registradas pela Defesa Civil nesta sexta-feira, após a forte chuva que atingiu a capital pela manhã. Em muitas ruas e avenidas, os motoristas foram surpreendidos por alagamentos que chegaram a impedir o trânsito em alguns pontos da cidade. Um trecho da Avenida Brasil ficou inundado. No bairro Compensa, 3 pessoas tiveram que ser resgatadas de uma casa pelo Corpo de Bombeiros. Também houve registro de desabamento de muros. Já na Zona Norte, um bebê de apenas 3 meses ficou ferido e também precisou ser resgatado pelos bombeiros após uma árvore tombar sobre a casa. E vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto e há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 32 graus. Mesma previsão para Coari, onde as temperaturas variam entre 28 e 30 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica ensolarado e as temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Borba, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva fraca. Mínima de 25 e a máxima chega aos 31 graus. Somente os estados do Amazonas e Pernambuco atingiram as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado ontem. Apesar dos números positivos, a educação ainda tem desafios que precisam ser superados, principalmente no interior do estado. Quando é preciso medir o nível da qualidade do ensino médio no Brasil, o Ministério da Educação combina informações sobre o desempenho dos estudantes na Prova Brasil ou no SAEB com dados sobre a aprovação escolar. Só assim é possível saber o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. As notas podem variar em uma escala de 0 a 10. O Amazonas registrou crescimento expressivo em todos os níveis de ensino. As escolas da rede municipal de Manaus, do 6º ao 9º ano, alcançaram notas
nota 4,3, superando a meta estabelecida pelo MEC, que era de 3,8 em 2015. A subsecretária de Gestão Educacional da CEMED acredita que os projetos desenvolvidos na rede de ensino ajudaram a alcançar um bom resultado. Nós temos a avaliação do desempenho do estudante, a AD, que ela é feita a cada bimestre, para que a gente já possa ir analisando onde nós precisamos de fato focar. Nas fases iniciais do ensino fundamental, a capital do Amazonas teve a nota 5,4, a terceira melhor do país. Mas algumas escolas da CEMED também receberam notas que não foram tão satisfatórias. E onde a gente verifica que existe uma necessidade maior de desenvolver um trabalho para que aquela escola ela consiga superar as metas estabelecidas para ela, a gente desenvolve um trabalho de forma coletiva, pensado desde a secretaria até a escola. As notícias de que a educação tem caminhado além do esperado é a razão do sorriso do secretário de Educação do Estado. O ensino médio no Amazonas registrou o segundo maior crescimento do país no IDEB. Passou da nota 3 em 2013 para 3,5 no ano passado, superando a meta prevista pelo MEC. Um trabalho de acompanhamento forte, é bom que se diga isso, toda a equipe da secretaria, das coordenadoras das escolas, isso fez a diferença. Nós saímos daquele simulado simples para um acompanhamento pedagógico firme. O estado só não superou a nota de Pernambuco, que foi de 3,9, mas o Amazonas também precisa enfrentar as dificuldades do interior, garante o secretário Algemiro Lima, em especial problemas básicos que ainda cercam o Amazonas. A primeira coisa que nós temos que debelar é o analfabetismo puro, que ele ainda é grande no Amazonas, nós temos um trabalho forte para debelar isso. O segundo passo é o analfabetismo funcional, porque daí é quando ele vai ler, compreender e entender o mundo de uma forma multidimensional. Neste sábado, mais de 900 mil estudantes vão participar da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em Manaus, 2 alunos estão vivendo essa expectativa de uma forma diferente. Eles cometeram atos infracionais na adolescência e agora estudam enquanto cumprem medidas socioeducativas no centro Dagmar Feitosa. Só a educação liberta. A frase do filósofo grego Epiteto revela há muito tempo que o conhecimento abre portas. Do grego também vem a palavra matemática, que significa ciência, compreensão, a arte de explicar os números e as formas geométricas. Neste sábado, os conhecimentos em matemática vão estar à prova em todo o Brasil durante a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. São mais de 900 mil estudantes classificados e no Amazonas, 2 deles estão cumprindo medidas socioeducativas no centro Dagmar Feitosa. A minha mãe conseguiu me falar as coisas para mim estudar mais, para mim tentar passar na outra prova que vai ser melhor. Aí é isso aí, eu estou estudando lá na cela para mim ser gente na vida, alguém na vida. Quero terminar meu estudo e voltar tudo do zero como era antes. Eu já tinha esse evento lá com a matemática, consegui passar para a segunda fase, eu estou estudando para me passar para a terceira, eu sei que eu vou conseguir. O erro que os fizeram chegar até a internação agora pode ser reparado com um esforço diário dentro da sala de aula. Isso aí enaltece a gente, o trabalho da gente, porque a gente vê que está fazendo, né, a diferença, que eles mesmos estão modificando, né, estão evoluindo no conhecimento. Isso é muito legal. Criada há mais de 10 anos pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior Olimpíada estudantil do Brasil e, em 2016, vai premiar 6.500 alunos em todo o país. Eu pretendo fazer curso quando eu sair, terminar meus estudos, para entrar na faculdade, fazer o vestibular. Eu acredito que esse resultado vem dela, que ela sempre me incentivou para me estudar. Meu pai não, sempre quis que eu trabalhasse, que eu estudo nem eu dava, mas a minha mãe sempre era para me estudar, falava para me estudar, e eu sempre estudei, ela sempre me apoiou nos meus estudos. E tá aí o resultado, tá vendo o resultado aos poucos, tem. Esta semana, o Parque Estadual Sumaúma, localizado na zona norte de Manaus, completou 13 anos e esta manhã uma programação especial com estudantes marcou as comemorações.
O parque, criado em 5 de setembro de 2003, é a única unidade de conservação do Amazonas localizada em área urbana na capital. Para que esse fragmento fosse preservado. E com a melhor maneira de preservar seria instituí-lo como uma unidade de conservação. Passou pelo município, não conseguiu, acabou ficando estadual. E a partir dali, foi necessário que a comunidade se organizasse, a governança, vamos dizer assim, a gestão fosse compartilhada, para que ele possa ser preservado e venha realmente a consolidar os objetivos que infelizmente ainda não estão plenamente consolidados, que é ser um laboratório de estudo, de pesquisa, principalmente utilizado pelas escolas. A unidade conta com uma área de 51 hectares de mata nativa no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. E graças que a expansão da cidade deixou esse pedaço de floresta primária, quer dizer, é um retrato, é uma fatia da floresta amazônica. E aí envolve os animais, envolve os polinizadores, envolve, quer dizer, uma gama de outros seres vivos que estão vinculados à floresta. Esta manhã, uma caminhada ecológica marcou a programação em alusão aos 13 anos de criação do Parque Estadual Sumaúma, gerido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, a própria estratégia da caminhada com os alunos na rua, de mobilização da escola, é exatamente com esse fim, trazer a comunidade para o parque. O parque tem 13 anos, mas de fato ele está sendo incorporado pela comunidade agora. Uma academia, né, ao ar livre, para que as pessoas que vêm fazer a caminhada no final da tarde ocupem esse espaço. Nós temos uma biblioteca aqui. Em junho, uma base do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros do Amazonas foi inaugurada dentro da unidade de conservação durante a Semana do Meio Ambiente. Boa noite para você.